Olá, o curso sobre aprofundamento teórico e prático na área de educação especial. Eu vou iniciar falando sobre política pública. Quem sou eu, né? Eu sou a doutora Graziele Franciose. Atualmente eu estou na supervisão de atividades educacionais extensivas aqui da Fundação Catarinense de Educação Especial. Sou fonoaudióloga, pedagoga, psicopedagoga, tenho especialização em educação infantil, em anos iniciais do ensino fundamental, em educação especial. Sou doutora em educação pelo programa de pós-graduação da UDESC. Atualmente sou membro do grupo e do laboratório de pesquisa Prolinguagem também da UDESC e do grupo de pesquisa Open da UDESC. Eu deixei meu e-mail ali, e-mail institucional aqui da Fundação. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram enviar algum e-mail perguntando alguma coisa, estou à disposição. E o que a gente vai conversar hoje, né? Sobre o que vamos conversar especificamente. Preparei, então, uma aula para vocês em educação como direitos humanos, legislação brasileira na área da educação especial, legislações catarinenses também na área da educação especial, falar um pouquinho sobre a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a política de educação especial do estado de Santa Catarina. Então, basicamente, hoje a gente vai conversar sobre esses temas, ok? Gente, aqui eu tenho dois QR Code. Vocês podem apontar a câmera do celular de vocês aí para esses QR Codes para entrar nas nossas redes sociais, tanto nas redes sociais da Fundação quanto nas redes sociais do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Entrem, fiquem à vontade, tirem suas dúvidas, leiam. A gente geralmente põe bastante conteúdos importantes nas redes sociais, ok? Vocês podem seguir também e acompanhar o site da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho mais sobre conceitos. A aula de hoje vai ser um pouco mais densa, tá? Eu vou tentar deixar ela mais prática, porém a gente precisa também ter a parte teórica e hoje especificamente neste vídeo a gente vai focar muito em questões conceituais, tá? Um pouquinho de legislação, um pouquinho de conceitos, explicando direitinho as diferenças entre as legislações, quais as legislações estão em vigor ou quais deram pontapé para as legislações que agora estão vigentes dentro da educação especial, tá bom? E aí, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala naqueles direitos universais, tá? E que eles são inegociáveis a qualquer pessoa humana, inegociável, indispensável, e ele é intrínseco ao ser humano, a qualquer pessoa que a gente caracterize como humano. E aí, a gente já tem lá da Declaração dos Direitos Humanos de 48 um princípio estabelecido, em que toda pessoa tem direito à instrução, ou seja, toda pessoa tem direito à educação. Então, essa educação gratuita e nos graus elementares e fundamentais, no nosso caso da educação básica. Essa instrução, essa educação é obrigatória. Então, quando a gente pergunta, Grazi, mas então a gente fala da inclusão desde a política lá de 2008, onde começou-se a falar da inclusão mais abertamente, né, e com mais afinco. Não, a gente já fala de educação como direito humano desde a Declaração dos Direitos Humanos. E aí eu estou dizendo que toda e qualquer pessoa tem direito à instrução. E esse direito é um direito inegociável. O que era promulgado e o que a gente tem aí ainda até hoje com algumas questões é o local onde essa educação acontece. O local onde eu dou essa instrução, o local onde o sujeito tem acesso a essas instruções, a essa educação. E a gente muito bem sabe que, dependendo do local, o tipo de instrução e o tipo de educação também muda, né? Também é diferente. E aí a gente tem esses direitos humanos como fundamental em qualquer pessoa.
e aí ele traz como existência de ser humano mesmo, onde a gente capacita para o desenvolvimento pleno e participativo, em que a gente garanta, assegure condições mínimas que tornem esse sujeito útil à sociedade e a receber benefícios. Então, esse sujeito, essa pessoa, ela tem que ter, e ela tem, um direito assegurado a mínimas condições possíveis, ou as mínimas condições necessárias, na verdade, né, as condições sempre deveriam ser o máximo possível, mas ele tem aí assegurado pela Declaração, pelos Direitos Humanos, o mínimo possível, pelo menos, para que permita a atuação útil em sociedade ou então a capacidade de receber algum benefício. O que são esses direitos humanos, né? O que é isso que eu estou falando aqui? Por que eu estou falando em direito humano? Por que eu estou falando em educação? Quando a palestra hoje é sobre educação especial, sobre legislação, sobre política pública dentro da educação especial. Porque a gente entende direitos humanos como um conjunto de condições e possibilidades que se associam a características naturais dos seres humanos como resultado da organização social. Então, a gente tem aí uma organização social, a gente tem aí um conjunto de regras que nos permite e que nos dão condições de ser pessoas, de ser considerado útil à sociedade. Né? E aí, quando a gente fala em organização social, em regramento, em conjunto de condições, a gente está falando aí de todas as pessoas, do ser humano, independente de credo, cor, raça, deficiência, independente de qualquer outra questão. Né? A gente tem pessoas, seres humanos, dentro de uma organização social, e aqui dentro elas têm que ter condições mínimas que permitam, então, elas serem úteis à sociedade. Os direitos humanos ainda é um conjunto de direitos considerados indispensáveis para a vida humana, pautada na liberdade, na igualdade e na dignidade. Então, aí entra que os três princípios bastante importantes quando a gente fala de direitos humanos e quando a gente fala de educação, principalmente, que a gente tem que garantir, então, que esses sujeitos tenham liberdade, igualdade e dignidade. Então, a gente tem, quando eu falo a gente, eu falo o Estado, as escolas, as secretarias, as organizações, de que é preciso garantir condições para que essa vida humana, para que esse ser humano viva em liberdade, em igualdade de condições e de uma forma digna. E aí a gente pode ir muito além nesses conceitos, né? E tentar entender o que é igualdade, tá? O que é dignidade para algumas pessoas e ainda pensar na liberdade. A tua liberdade vai até onde? Qual é aonde tu vive? Qual o conjunto de regras que esses seres humanos precisam seguir, né? Qual é a organização social a qual ele pertence? E aí a gente pode sim ir discutindo e ir muito além nessas questões. O que eu quero trazer para vocês e que eu quero que vocês reflitam, que é o que vale muito para a gente, é que na educação especial, independente desse sujeito ter uma deficiência, um transtorno ou algo relacionado, eles são pessoas, eles são seres humanos. E pensando em seres humanos, eles têm direitos indispensáveis a qualquer seres humanos e a gente enquanto instituição educacional, enquanto unidade escolar, a gente precisa permitir que ele se desenvolva, a gente precisa garantir, então, que ele viva e que ele participe dessa sociedade. Lembra que eu falei ali no início? A gente precisa garantir direitos fundamentais para capacitar esse sujeito no desenvolvimento pleno e participativo.
Então, é mais ou menos esse caminho que eu quero que vocês reflitam e façam ao longo da nossa conversa. E aí eu optei por começar nos direitos humanos, para aí a gente ir falando um pouquinho de direito de educação, direito à educação, até a gente chegar, então, a aspectos relacionados à legislação específica de educação especial. No direito à educação, né? A gente já tem lá na Constituição Federal, em 88, no artigo 205, que diz assim: educação é direito de todos e dever do Estado e da família, ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e aqui vem uma parte bem importante, tá? Visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Aqui já diz um direito de todos. Então, é um direito de todo e qualquer sujeito, todo e qualquer ser humano. Direito à educação. E o que é essa educação? O que eu preciso garantir dentro dessa esfera educacional, dentro do que já diz a própria Constituição? O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Dentro disso, falando dessa Constituição Federal, a gente ainda vem com os princípios de um ensino, com os princípios que a gente deve basear o nosso processo de ensino e aprendizagem, com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E aí, quando eu falo acesso e permanência, eu peço para vocês que vocês gravem, tá? Gravem aí na memória quando a gente fala igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Mas além eu vou explicando para vocês o porquê que eu pedi para vocês não esquecerem esse acesso e permanência, tá? No artigo 208, a gente já fala como dever do Estado, né, a educação, ofertar essa educação. E essa educação básica, a educação básica, hoje, ela é obrigatória a todo e qualquer ser humano de 4 a 17 anos. Então, a gente tem aí, desde 2009, uma alteração na idade das pessoas que devem frequentar a educação básica. Então, a partir dos 4 anos, todos os estudantes, todas as pessoas de 4 a 17 anos obrigatoriamente precisam frequentar a escola. E aí, quando eu falo escola, eu falo da educação básica, tá? Desde a educação infantil até o ensino médio. Então, passa da educação infantil, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ao ensino médio. Essa fase de ensino, essas etapas de ensino correspondem, então, à educação básica, tá? E já dizia lá na Constituição Federal sobre um atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E aqui a gente tem o AE aos portadores, porque é uma linguagem antiga, né? Uma legislação mais antiga, ainda não mudou a nomenclatura ali de pessoas com deficiência e não portadores. Mas ele já dizia que esse AE, esse atendimento educacional especializado, precisa ser preferencialmente na rede regular de ensino e que é dever do Estado ofertar, tá? Então, a gente precisa, a escola, o Estado, enquanto organização, precisa ofertar o AEE a todos os seus estudantes públicos da educação especial. Esse direito à educação, então, ele passa a ser dito como universal. Então, ele precisa alcançar a todos os seres humanos. E aí, quando eu falo em ser humano, eu falo em toda e qualquer pessoa, independente de gênero, classe social, faixa etária, condição física, sensorial, intelectual. Estou falando de pessoas, ok? E aí, vindo um pouquinho mais já para questões específicas de legislação
dentro da educação especial, e aí pensando um pouquinho nesse sujeito a qual a gente tem aqui como objeto de estudo, que são os estudantes públicos da educação especial, a gente tem lá a Política Nacional de Educação Especial, que foi publicada em 1994. Então, trago um pouquinho desse resgate histórico. E nesse caso, lá em 94, o que essa política dizia é que, sim, as pessoas vão ter direito à educação, nós vamos garantir esse direito à educação, porém, de uma forma de uma forma integrativa, ou seja, eles vão estar na escola, porém, eles precisam se integrar à escola. E aí, o que a gente tinha nessas escolas? Eles até iam à escola regular, porém, eles ficavam em classes especiais. E aí, eles tinham horários distintos, turmas distintas, professores distintos. Eles estavam lá dentro da escola, mas não estavam incluídos na escola. Eles estavam em salas específicas apenas para esses estudantes públicos da educação especial. Então, ele condicionava o acesso às escolas à classe especial, a uma sala de aula específica apenas para os estudantes públicos da educação especial. E a gente tinha em contrapartida as classes comuns do ensino regular apenas para aqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Vocês conseguiram entender essa frase? Eu vou repetir porque ela é muito importante. Lembrem-se que eu estou falando de 1994, né? Não é muito antigo. Não vou falar a idade que eu tinha em 94, mas ok. Né? Faz 30 anos que essa política foi escrita e que a gente tinha esse entendimento. E aí vocês vão me dizer, ai, Grazi, mas como a gente tinha esse entendimento? É um processo, gente. A educação especial, a inclusão, a educação é um processo. A gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai convivendo com as diferenças, a gente vai empiricamente verificando algumas condições. E aí, quando eu falo empiricamente, eu digo na vivência com as pessoas. Né? Quando a gente convive com pessoas com deficiência, a gente vai percebendo e vai entendendo alguns aspectos que antes a gente não entendia ou a gente não tinha essa mesma visão de educação ou de experiência mesmo. Então, com o tempo, com a entrada dessas crianças, desses estudantes da educação especial na escola, a escola também teve que ir se moldando, também teve que mudar, também teve que avançar neste processo. E aí, quando eu falo que lá em 94, que não faz muito tempo, né, no Brasil, há 30 anos, a gente está falando de que há 30 anos a gente via a escola de uma forma diferente de que a gente vê hoje. E aí, se a gente for pensar, os nossos professores mais antigos tinham essa vivência dentro da academia, dentro da universidade. Então, para trazer isso para fora, para vir trabalhar e não trazer essa bagagem de vivência, essa bagagem de professor, essa constituição de ser humano, a nossa concepção de deficiência, ela vem com a gente. E não adianta a gente querer dizer, não, mas eu estou estudando, eu estou entendendo, agora é assim, é assado, a gente fala de inclusão, a gente tem que ter uma estratégia adequada, adaptações, ok? Só que quando eu chego lá, na sala de aula, eu me vejo numa sala heterogênea, com um monte de estudantes diferentes um do outro, com um monte de estudantes de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, de nível de aprendizagem diferente, que não aprendem no mesmo ritmo, independente de ter deficiência, transtorno ou qualquer outra condição. Eu tenho uma sala muito heterogênea. E aí? Mas eu não aprendi isso na faculdade. Mas eu não sei como lidar com essas situações. Eu sei sim que eu preciso propor estratégias, que eu preciso pensar num currículo inclusivo, que eu preciso pensar em estratégias que dê conta de todos os meus alunos, ok. Mas como na prática eu vou fazer isso?
E aí que eu quero dizer para vocês, não se culpem, não se culpabilizem de chegar no dia a dia em sala de aula, se assustarem com o que vem e ficar com medo. E agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou estudar, eu vou conhecer aluno por aluno que eu tenho, eu vou verificar o nível de aprendizagem de cada um, independente se meu aluno ou de qual eu estou falando tem um diagnóstico, tem um laudo, tem uma condição específica, vem de outro país, ou qualquer particularidade ou especificidade que meus estudantes têm. Eu chego numa sala de aula, primeira coisa que eu tenho que fazer, e aí independe da disciplina, independe do tempo que eu tenho, de quantas horas eu vou ficar por dia com aquela turma, eu preciso conhecer a minha turma. Eu preciso conhecer os meus estudantes. Eu preciso saber para quem eu estou ensinando. Eu preciso criar vínculo com os meus alunos. Eu preciso conviver com eles. Eu preciso respeitar a história desse sujeito, como ele também respeita a minha história enquanto professor. Eu preciso me constituir como professor naquela sala, naquele dia, com aquelas crianças, com aqueles estudantes. E aí a minha constituição enquanto professor, naquela turma pode ser diferente da minha constituição como professor em outra turma, por exemplo. Aquela turma pode ser que precise de um professor mais ouvinte, de um professor mais compreensivo, de um professor mais próximo, mais afetivo, enquanto uma outra turma não precisa, não é tão dependente, não tem essa demanda afetiva tão grande. Pode ser que eu chegue lá, dê minha aula, ok, todo mundo entenda e aprenda no mesmo ritmo. Que bom! Vamos além. Mas o que a gente precisa entender e ter sempre em mente é que o professor precisa de uma sensibilidade afetiva e uma sensibilidade de compreensão dos seus alunos muito maior. A gente está falando de interação social, de interação pessoal de um professor com seus estudantes. E já está muito comprovado cientificamente de que a gente aprende muito melhor e de uma maneira muito mais saudável e eficaz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem interesse. Então eu preciso fazer com que os meus estudantes tenham interesse na minha aula, tenham interesse em mim, tenham interesse no que eu estou falando. Eu preciso então ser um professor que deixe essa aula mais agradável e interessante. Por que eu falei tudo isso? Porque me trouxe essa questão de quando eu trago que em 94 a gente tinha um pensamento, e quando eu falo a gente, a escola, né, os professores, a educação, de que a classe regular era apenas para estudantes ditos normais, ou seja, estudantes muito homogêneos, estudantes iguais, que aprendem da mesma forma, que têm o mesmo ritmo de desenvolvimento. É isso que a gente tem hoje em prática, na prática, dentro das nossas salas de aula? Não. A nossa sociedade mudou muito de 30 anos para cá. Então, o que a gente achava que dava conta lá em 94, a gente não daria hoje. Porque as crianças que não dariam conta, que não tinham esse mesmo ritmo e que não aprendiam da mesma forma, estariam na educação especial. E aí, exclusivamente na educação especial. Ou numa classe especial dentro de uma instituição de ensino regular, ou dentro de uma escola especializada, numa instituição especializada de escola especial. Isso lá em 94. Se a gente fosse pensar assim hoje, a gente teria uma escola especial muito maior do que salas de ensino regular, né? E aí a gente teria uma minoria de estudantes nas classes comuns, porque hoje a gente tem estudantes homogêneos que aprendam todos no mesmo ritmo, é muito mais difícil, né? A gente tem uma sociedade muito mais heterogênea. Vindo aí nessa linha do tempo das legislações, em 2003, 9 anos depois,
o MEC, então, o Ministério da Educação, ele cria o Programa de Educação Inclusiva com Direito à Diversidade, que visava, então, lá em 2003, transformar o sistema de ensino em sistemas educacionais inclusivos, que é o que a gente conhece hoje. E aí, o objetivo desse programa era promover o processo de acesso aos estudantes públicos da educação especial. E o que eles queriam? Eles iniciaram aí com um processo de formação aos gestores, diretores e educadores dos municípios brasileiros, para que, após essa formação, a gente garantisse o direito de acesso de todos à escolarização. E aí, a ideia do MEC era, vamos fazer uma formação e após essa formação, nós vamos colocar aí todos os estudantes, independente da deficiência, vamos botar todos os estudantes na escola comum. Para isso, a gente vai ter aí a organização de AEEs, de Atendimento Educacional Especializado, para que a gente consiga promover o acesso ao conhecimento, para que a gente consiga promover a acessibilidade desses estudantes dentro da escola. Quando eu falo em acessibilidade, eu falo em acessibilidade a tudo, tá? Acessibilidade é sinônimo de romper barreiras. A acessibilidade é sinônimo de eu usar algo para que o meu sujeito, para que o meu estudante consiga fazer o seu objetivo. Vou dar um exemplo bem comum, mas que acho que funciona para vocês entenderem. A acessibilidade pode ser um recurso, por exemplo, o óculos. Eu sem óculos não consigo ler o meu slide aqui, ele fica todo embaralhado. Eu preciso usar o óculos como um recurso de acesso, como um recurso de acessibilidade à minha visão, para que eu consiga enxergar a mesma coisa que todo mundo. Para que eu consiga ler, eu preciso de um recurso que é meu óculos. Esse recurso é um recurso físico, é o meu óculos. Mas eu também preciso, muitas vezes, promover o acesso atitudinal. O acesso em que as pessoas que convivem com esses estudantes, que convivem com todos os estudantes, entendam e garantam a inclusão desse estudante, não tendo discriminação, não tendo preconceito, conversando, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, entendendo um pouco desse processo de escolarização do público da educação especial. Em 2004, então, o MEC divulga um documento que é o acesso de alunos com deficiência às escolas e classe comum da rede regular. Eu trouxe aqui para vocês a fotinho do documento e o sumário dele, tá? E aí, se um dia vocês tiverem dúvidas ou quiserem estudar um pouquinho, entender um pouquinho desse processo histórico, é bem legal dar uma lida, porque por mais que esse documento seja de 2004, ele traz bastante questões bem bacanas para a gente entender o dia de hoje. Né, entender como a nossa política hoje acontece, da onde veio e aonde talvez a gente queira chegar. E aí o objetivo desse documento era disseminar os conceitos e as diretrizes mundiais para a inclusão, em que a gente reafirmasse, então, o direito desses estudantes da escolarização e os benefícios que esses estudantes têm na inclusão em turmas comuns do ensino regular. Então, se vocês um dia quiserem procurar aí atrás, dá uma lida nesse documento. E aí, deixa eu voltar. E aí, gente, quando eu falo dessa documentação e dessa inclusão de todos os estudantes públicos da educação especial no ensino regular, isso em 2004, a gente tem um tempo aí, de 2004 até 2008, para a política nacional, onde a gente traz, a gente lê então essa política nacional e onde a gente lê que agora é lei, agora é uma normativa. A gente precisa colocar todos os estudantes nas escolas regulares. E quando isso vai acontecendo,
a gente vai aí tendo algumas dificuldades e algumas facilidades, né? A gente tem alguns apoios que nos garantem a inclusão desses sujeitos, mas a gente também tem algumas barreiras de acesso desses estudantes às escolas. Vou falar um pouquinho da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Ela ainda é a política que está em vigor, tá? Então, a gente tem a mesma política desde 2008. A gente teve alguns programas de fortalecimento, algumas programas de fomento. A gente teve algumas questões em cima dessa política, mas a política mesmo não teve nenhuma atualização enquanto sujeito, enquanto público, enquanto serviços especializados, tá? Continuam a mesma desde 2008. E aí vocês podem me perguntar, tá, Grazi, mas de 2008 para cá a gente teve muitas mudanças, o processo de inclusão teve muitas particularidades, especificidades que não eram a mesma de 2008, quando a política foi pensada. Sim, tivemos. E aí a culpa não é da política. Quando eu digo que talvez não esteja dando conta, talvez em algumas questões ainda não se dá conta, não por causa da política, mas por causa do tempo e do contexto em que ela foi elaborada. Ela foi elaborada para um público e para um contexto educacional de 2008, que é muito diferente de um contexto e de uma sociedade em 2024 ou 2025. A gente está falando de épocas muito distintas, de pessoas diferentes, de formações diferentes, de uma homogeneia diferente. A gente tinha um público muito homogêneo, que não é a realidade atual. E aí, essa política, então, ela teve o objetivo de assegurar a inclusão de estudantes ou alunos com deficiência, TGD, altas habilidades e superdotação. TGD, Transtornos Globais do Desenvolvimento. É um nome antigo, é um nome que a gente tinha para a TEA, para Transtorno do Espectro do Autismo. Então, o autismo tinha um nome de Transtorno Global do Desenvolvimento. Isso lá em 2008, quando a política foi promulgada. Tá? Então, ainda está escrito como TGD, porque a gente está falando de uma política de 2008. Mas aí vocês façam o link, tá? Que não é mais TGD, agora a gente fala em TEA, que é Transtorno do Espectro Autista. O público da política nacional, fiquem bem ligadas nisso, tá? O público da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008 é estudantes com deficiência, TEA, que dizia TGD, mas é TEA, e altas habilidades e superdotação. Deficiência, a gente tem as deficiências sensoriais, visual e auditiva, deficiência física, deficiência intelectual e a deficiência múltipla, quando eu tenho associação de uma ou mais dessas deficiências que eu falei para vocês. Então, a gente precisa, né, e essa política orientava que os sistemas de ensino garantam o acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Transversalidade da modalidade de educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Duas questões aqui que eu quero levantar atenção para vocês. Lembra quando eu falei para vocês deixarem na memória lá o acesso e permanência na escola? A gente vai além agora. A gente garante o acesso com as matrículas, a gente garante a permanência com a obrigatoriedade de todas as crianças de 4 a 17 anos na escola, mas faltava uma questão bastante importante aqui. O que é? A gente vai para a escola e a gente fica lá para quê? Para aprender.
Faltava a gente garantir a aprendizagem desses sujeitos. Não adianta nada ele chegar na escola, ele ficar lá dos 4 aos 17, se ele não está aprendendo. Então, a gente precisa garantir a participação e a aprendizagem dos nossos estudantes. De todos os estudantes, mas no caso aqui o nosso objeto de estudo, pessoas com deficiência, TEA e altas habilidades de superdotação. Sabendo que a gente tem a educação especial como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas de ensino, né? Então, a educação especial ela é vista como uma modalidade transversal, porque ela vem desde a educação infantil até o ensino superior. A gente tem também a educação especial como um campo de pesquisa e de estudo, hoje muito explorado. Claro que poderíamos ser muito mais, mas assim, a gente tem hoje a educação especial como um campo de pesquisa e de estudos, além de uma modalidade da educação. O que diz mais essa política? Diz a oferta de suporte a esses estudantes. Qual o suporte? AEE, atendimento educacional especializado. Ele é visto como um suporte, como um apoio, como um complemento ou suplemento, no caso das altas habilidades, ao ensino, à aprendizagem desse estudante dentro da escola. Então, a gente garante a oferta do AEE, a participação da família, da comunidade, acessibilidade, e aí quando eu falo em acessibilidade, repito, não é só arquitetônica, é toda e qualquer barreira que se interponha entre o sujeito e algo. Acessibilidade, aí pode ser arquitetônica, no transporte, nos mobiliários, nas comunicações, na informação, na articulação intersetorial e a implementação de políticas públicas. Então, a política nacional, ela inicia um contexto, uma luta de uma classe como processo de garantia de direitos à educação. A Política Nacional de Educação Especial, então, ela tem uma importância muito grande enquanto questão histórica. É a partir dela que outras leis vão surgindo para que a gente tenha aí a garantia desse acesso à aprendizagem e essa permanência desses estudantes com dignidade e equidade dentro das escolas. A gente tem aí logo depois, em 2015, a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e esse estatuto ele vem com uma força muito grande, ele vem com uma força bastante importante em questões de direito, em questão de direito das pessoas com deficiência. E aí ele traz a inclusão como direito obrigatório, como indispensável, como inegociável, né? A gente precisa garantir a inclusão das pessoas com deficiência. E aí, quando eu falo inclusão, é inclusão em todas as áreas. Inclusão social, digital, a saúde, a educação, é toda e qualquer inclusão desses sujeitos com deficiência. Então, a gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, como um conjunto de conceitos e ações em diferentes áreas, a fim de garantir, então, esses direitos das pessoas com deficiência. E aí, no nosso caminho aqui é a educação, a gente tem um grande avanço na garantia de direitos educacionais e sociais desse público, e a gente assegura, mais uma vez, um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. E aí a gente tem a questão do aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível. Então, a gente já não vem com aquelas condições mínimas de apoio, né? A gente vem com vamos desenvolver esse sujeito o máximo possível. Para isso, a gente tem diversos serviços, diversos apoios e suportes. E aí, desde a educação, assistência, saúde e várias outras áreas.
para garantir, então, esse aprendizado desse sujeito ao longo da vida dele. E aí, a depender da especificidade, a depender do nível de apoio e da idade desse sujeito, a gente tem programas e serviços distintos a esse público. E aí a gente tem o desenvolvimento aí de talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, segundo várias características, interesses e necessidades de aprendizagem. O máximo desenvolvimento possível, acreditando e potencializando questões de aprendizagem. E aí a gente tem essa aprendizagem não só na educação, mas em todas as áreas importantes. A gente tem leis específicas para iniciação ao mundo do trabalho, a gente tem leis específicas para o Código Brasileiro de Trânsito, leis específicas, eu digo, ao público da educação especial, para questões de saúde, de assistência, e aí a gente tem cada área a sua especificidade, mas a gente tem esse avanço na perspectiva do direito da pessoa com deficiência. E em Santa Catarina, Grazi, o que Santa Catarina vem fazendo para o público da educação especial? O que a gente vê em Santa Catarina a respeito das pessoas com deficiência? Então, vocês vão ver que a gente tem uma caminhada bastante grande e bastante consolidada. Se vocês forem estudar e perguntar e passar por aí, vocês vão ver que a educação especial, a política de educação especial do nosso estado, de Santa Catarina, ela é uma política bastante inovadora, é uma política bastante diferenciada. A gente tem questões diferenciadas dos outros estados, talvez por ter uma fundação, e aí a fundação é a única instituição, órgão do Estado, né, um órgão do Estado específico em educação especial. E aí é o único Estado brasileiro que tem um órgão específico com autonomia, com diretoria própria dentro da educação especial. O que a gente tem em vários outros estados é uma secretaria, um departamento dentro da sede da Secretaria de Educação ou algumas outras questões, mas instituição governamental própria para a educação especial a gente só tem no estado de Santa Catarina. E aí a gente tem em Santa Catarina a Constituição do Estado, em 89, e em 2001 o reconhecimento da Libras e outros meios de comunicação. Em 2004 a gente já tem uma política estadual de promoção e integração social da pessoa portadora de necessidades especiais. E em 2006, prestem atenção, 2006, 2 anos antes da política nacional, a gente tem a política de educação especial para o estado de Santa Catarina. Então, a política de educação especial específica para Santa Catarina, ela foi publicada 2 anos antes da política nacional de 2008. Junto com a política, a gente teve a publicação do Programa Pedagógico do Estado de Santa Catarina. Quem é mais antiguinho aí vai lembrar daqueles 2 livrinhos vermelhos escritos em branco. Ainda tem para fazer download lá no site da Fundação, bem importante também. E aí, em 2006, a gente teve uma portaria, número 16, como requisitos de acessibilidade aos estabelecimentos de ensino público e privado, que aí são questões de acessibilidade tanto arquitetônica quanto outras. E em 2006 também a gente teve a Resolução 112 de 2006, que é a resolução que normatiza a política de educação especial para o estado de Santa Catarina. Em 2012 a gente teve uma lei que instituiu a Semana Estadual de Estudos e Conscientização sobre o Autismo. E em 2013 a gente teve uma política estadual de proteção e direitos da pessoa com TEA. Isso tudo como resultado, como consequência das leis federais, que aí fizeram com que os estados e municípios também se envolvessem e tivessem aí algumas políticas decorrentes dessas políticas federais. E em 2016, então, a gente teve uma atualização
da política de 2006, que é a resolução que foi normatizada pela Resolução 100. Então, hoje que a gente tem vigente no Estado é a Resolução 100 de 2016 do Conselho Estadual de Educação, que estabelece as normas para a educação especial no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina. Em 2017, a gente teve uma legislação aí sobre os direitos das pessoas com deficiência. E aí, explicando, gente, um pouco a política do Estado de Santa Catarina de educação especial, a gente teve uma primeira em 96, que foi a de 96. Depois, em 2006, junto com a SED, com a Fundação, a gente definiu a política de educação especial do Estado de Santa Catarina, que foi disciplinada na época pela Resolução 112. E em 2016, na Resolução 100, a gente teve uma atualização dessa política de educação especial do Estado de Santa Catarina, onde a gente falava um pouquinho, onde a gente descreve um pouquinho sobre a rede regular de ensino e o papel dos Centros de Atendimento Educacional Especializado, os CAESPs. Esses Centros de Atendimento Educacional Especializado, o CAESP, são as instituições especializadas. E aí a gente fala em APAES, AMAS, Associação Amigo Down, Associação de Pessoas Surdas, Associação de Pessoas Cegas e Baixa Visão. Aí a gente tem várias instituições especializadas pelo Estado de Santa Catarina. E então, o que está vigente hoje da Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina é a Resolução 100 de 2016. Apresentando para vocês um pouquinho a Fundação Catarinense de Educação Especial. O campus da Fundação fica aqui em São José, na Grande Florianópolis. E a Fundação ela tem uma missão. A missão da Fundação é definir e coordenar a política de educação especial do Estado de Santa Catarina, fomentando, produzindo, disseminando o conhecimento científico e tecnológico para a inclusão, acesso e igualdade de oportunidades ao público da educação especial. Então é isso que a gente está fazendo hoje aqui também, né? Estamos fomentando, disseminando conhecimento, levantando aí para vocês questões para que a gente consiga aí minimizar as barreiras de acesso e promovendo igualdade e oportunidade aos nossos estudantes. Essas são algumas publicações da Fundação que dizem especificamente a questão da rede regular. Então, a gente tem aí as diretrizes para o atendimento educacional especializado na rede regular de ensino de Santa Catarina, que é essa publicação do meio aí. Acredito que em todas as escolas do estado deva ter pelo menos uma cópia impressa. Se não tiverem, vocês podem baixar a versão online no site da Fundação. É só entrar ali fcee.sc.gov.br. Essa, então, é a política de educação especial de Santa Catarina, hoje legalizada pela Resolução 100 de 2016. Vamos falar um pouquinho do público dessa política. A quem essa política se refere? Quando a gente fala em público da educação especial, lembra que a gente falou lá na Política Nacional pessoas com deficiência, TEA, altas habilidades, superdotação? Esses são o público da Política Nacional. A política do Estado, ela se difere um pouquinho da Política Nacional. A gente tem um público um pouco maior. A gente, além dos estudantes com deficiência, TEA e altas habilidades, a gente tem também os estudantes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o público da política estadual, ele abre um pouco mais do que o público da política nacional. Ah, Grazi, então vocês não estão dentro da política maior, que é a nacional. Não, a gente está. A gente tanto está dentro quanto amplia. Né? A gente vai além da política nacional. E aí, dentro dessa política nacional, a gente tem
dentro da política de educação especial de Santa Catarina, dentro da nossa política do Estado de Santa Catarina, a gente tem alguns serviços especializados, a oferta de alguns serviços especializados de educação especial, enquanto suporte e apoio às aprendizagens, tá? E aí a gente tem os atendimentos em classe, que a gente tem aí intérprete de Libras, professor bilíngue, guia intérprete, segundo professor de turma. Temos também o atendimento educacional especializado e o instrutor de Libras. Nos CAESPs, que são os Centros de Atendimento Educacional Especializado, lembra que eu falei para vocês das instituições especializadas? Nessas instituições especializadas, que também tem seu funcionamento regulado pela essa política de educação especial do Estado de Santa Catarina, ele define, então, que essas instituições especializadas conveniadas com a Fundação, elas possuem uma função social ampliada à medida que podem realizar ações vinculadas, então, à área da saúde, assistência social e educação. Então, ela abre um pouquinho essa gama da rede de apoio ao público da educação especial, lembrando que CAESPs não se configuram como escolas especiais substitutivas às escolas regulares de ensino. Então, a gente não, as APAES, elas não são vistas como escola especial, tá? O estudante, via de regra, precisa estar matriculado nas escolas regulares comuns, tá? Mostrando um pouquinho para vocês essa diferença entre a política do Estado e a política nacional. Então, o público são pessoas com deficiência, TEA, altas habilidades e superdotação, no caso da política nacional, e na política do Estado a gente atende, além desses sujeitos, os estudantes com TDAH. Ofertamos a EE nas duas políticas, está aí a oferta obrigatória do atendimento educacional especializado, e na política nacional, na política do MEC, eles falam em profissional de apoio escolar. Na resolução 100, essa figura do profissional de apoio escolar também consta na resolução 100. A gente ainda não consegue vê-la em prática, contratá-la, mas ela está lá descrita na resolução 100 para quem for ler. Esse profissional de apoio escolar foi pensado também como uma atribuição a questões de vida prática, mobilidade, comportamentos e autocuidados. Então, isso sim foi pensado na resolução 100 desse profissional de apoio, mas ele não entrou em prática. E além desse profissional de apoio, pensou-se no segundo professor de turma. Esse sim, enquanto professor, por questões de aprendizagem, mediação de conhecimento e apoio acadêmico, ele sim está em vigor desde 2006 na política estadual. Então, a política do Estado também vai além na questão do segundo professor de turma, a figura a qual a gente não tem na política nacional e a qual a gente vê muitos estudos, autores e estudiosos da educação especial fazendo essa confusão ou entendendo o apoio escolar como segundo professor de turma. E aí são figuras distintas. Tá? Na prática, a gente vê muitas vezes o segundo professor de turma fazendo o papel de profissional de apoio escolar, além do seu papel de segundo professor de turma, porém, na resolução 100, esse profissional de apoio escolar foi pensado. Tá? Ele consta lá na lei, por mais que ele não tenha entrado em vigência. E aí, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço muito a paciência, a cooperação e a dedicação de todos vocês e a gente se vê em breve. Obrigada!